Bom, então nós temos aí os hormônios hipofisários, né? O primeiro, que é chamado de prolactina ou PRH. O segundo é o hormônio tireoestimulante ou TSH. Nós temos os hormônios gonadotróficos, que é o FSH, o folículo estimulante, LH, ou luteinizante, o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH, e o hormônio do crescimento, ou GH. Vamos fazer uma abordagem geral sobre esses hormônios e qual a função desses hormônios em relação ao corpo humano. Então vamos lá. Então o primeiro hormônio está aí, que é a prolactina. A prolactina, ela é um hormônio que tem a função de agir lá sobre o seio. A prolactina, ela tem a função de estimular a produção de leite materno. Então, esse hormônio ele tem um papel importante para estimular a produção do leite materno. E aí, o excesso da prolactina, ou seja, quando a criança está amamentando, ela tem um efeito importante, porque ela inibe a ação dos hormônios gonadotróficos, ou seja, ela diminui a produção de hormônios gonadotróficos. A gente vai observar que quando esses hormônios são diminuídos, ou seja, há menor estimulação, por exemplo, do ovário. Então, por isso alguns autores consideram que a amamentação ela pode ser um fator para prevenir, na realidade, da gestante de novamente ter um novo filho, de engravidar novamente, Mas isso é um caso que a gente explica mais à frente, quando a gente vai falar sobre algumas relações hormonais. Lá na última aula eu mostro melhor essa relação. E é um hormônio importante porque ele estimula as respostas imunes, A prolactina ela tem uma ação não só para a mulher, mas como para o homem. Então a prolactina, quando ela é produzida, ela tem esse papel de fortalecer as respostas imunes, principalmente em relação ao tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. Então não é um hormônio pertinente apenas à mulher, é um hormônio pertinente à mulher também como ao homem, O segundo hormônio é chamado de hormônio tireoestimulante ou TSH. O nome já diz, tireoestimulante, ele tem o papel de estimular a tireoide. Tireoide é uma outra glândula, eu vou falar na próxima aula, que secreta uma quantidade N de hormônios. Então, para que essa glândula secrete os seus hormônios, ela deve ser estimulada por esse hormônio produzido pela hipófise, chamado de hormônio tireoestimulante ou TSH. Ela estimula a tireoide a secretar os seus hormônios. Tem uma glândula importante que influencia a ação de uma outra glândula que será abordada posteriormente. E aí eu tenho os hormônios gonadotrópicos, Os hormônios gonadotrópicos, eles têm o papel, a função de estimular as glândulas sexuais feminina e masculina. A feminina, que é o ovário, e a masculina, que é o testículo. Então, esses dois hormônios agem diretamente, agem especificamente, estimulando o ovário e estimulando o testículo. Quais são os dois hormônios secretados pela adenohipófise? O hormônio folículo estimulante, ou FSH, e o hormônio luteinizante, ou LH. Então, todos esses dois hormônios têm ação direta sobre os órgãos sexuais primários, tanto do homem quanto da mulher. Os ovários e os testículos. E aí, quando a gente for falar de ovário e testículos, a gente fala dessa relação entre esses hormônios gonadotróficos. Aí tá o FSH na mulher e o LH no homem, certo? Todos os dois com ação específica, Agem em locais específicos, mas posteriormente a gente faz essa abordagem sobre os dois hormônios. E aí nós temos mais um hormônio, que é o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH. Esse hormônio ele tem ação específica na glândula suprarrenal, especificamente na parte cortical da glândula suprarrenal. Na parte cortical da glândula suprarrenal, a gente vai observar que nessa parte cortical nós temos hormônios chamados de corticoides, certo? Então, corticosteroides. Então, essas células do córtex
das glândulas suprarrenal, elas são influenciadas por esse hormônio hipofisário chamado de adrenocorticotrópico ou ACTH. E aí, mais um hormônio secretado pela hipófise anterior, que é o hormônio do crescimento ou GH. Ou seja, então, ele tem esse papel importante de estimular a multiplicação celular, certo? Ele estimula o desenvolvimento de vários órgãos e várias células a se multiplicarem e a crescerem, né? A imagem é por exemplo, um exemplo pode ser de uma causa da falta desse hormônio. O nanismo pode estar relacionado à falta desse hormônio, então ele tem esse papel importante e ele atua em conjunto com a somatomedina C e o GF para quê? Para fortalecer o sistema principalmente imunológico e para facilitar a multiplicação celular. Então ele tem um efeito importante sobre o corpo, é um hormônio que ele tem ação praticamente em grande parte da nossa vida, mas mais especificamente durante o período de crescimento, mas ele tem ação sobre nossa vida praticamente inteira e ele tem esse papel importante de estimular o crescimento e a multiplicação celular. E aí aqui eu deixo esse quadro importante. Esse quadro ele está relacionado à influência do hipotálamo em relação à hipófise, especificamente em relação à adenohipófise. Então, conforme eu falei, o hipotálamo ele tem controle sobre a hipófise. Quando esse controle ele é feito em relação à adenohipófise, o hipotálamo ele tem o papel de controlar a quantidade de hormônios que serão secretados pela adenohipófise. Então, existem neurônios que ou estimulam a produção ou inibem a produção. Então, por exemplo, a prolactina lá, eu tenho neurônios de modulação positiva e modulação negativa. O TRH, que é um hormônio relacionado à tireoide, um hormônio trófico da tireoide, então, por exemplo, ele estimula sempre a produção de TSH, ou seja, ele é um hormônio que age estimulando sempre a hipófise a secretar TSH. Mesma coisa acontece, por exemplo, para o córtex adrenal. Tem um hormônio trófico do córtex adrenal que estimula a hipófise a secretar mais ACTH, o hormônio adrenocorticotrópico. Isso também vale para o hormônio do crescimento. Só que percebe que o hormônio do crescimento ele tem uma modulação positiva e uma modulação negativa. Então, eu posso produzir mais ou eu posso produzir menos. E as gônadas também só têm fatores de facilitação, ou seja, o hipotálamo, quando estimula as gônadas, os hormônios da tireoide a secretar os hormônios gonadotrópicos, o objetivo é sempre estimular as gônadas. Então, lembrem que esses hormônios tróficos do hipotálamo têm o papel importante de regular a produção dos hormônios localizados na adenohipófise, porque na neurohipófise, quem produz esses hormônios é o próprio hipotálamo. E ainda dentro do encéfalo existe uma outra glândula importante chamada de glândula pineal. A glândula pineal ela fica localizada no encéfalo e essa glândula ela tem um efeito lá no hipotálamo. Podemos esquecer disso, ela tem um efeito no hipotálamo. Essa glândula ela fica numa região contrária ao hipotálamo, logo abaixo do corpo caloso, na sua face posterior do corpo caloso, né? Então, ela tem um efeito importante sobre o encéfalo e sobre o corpo. Essa glândula pineal ela secreta um hormônio chamado de melatonina e a grande parte da regulação da melatonina está relacionada à luminosidade, ou seja, a luz que entra sob a retina e regula o nosso ciclo circadiano. Eu vou falar isso posteriormente. Então, nós temos aí, por exemplo, as grandes ações da melatonina. A primeira é o controle do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é chamado de ciclo sono-vigília. Quando eu me mantenho acordado,
quando eu me mantenho dormindo. Isso está diretamente relacionado ao sono, estimulação imunológica, modulação endócrina, efeito de proteção para algumas células, porque a melatonina ela age sobre uma proteína importante localizada nos neurônios, ela tem um efeito neuroprotetor, mas de uma forma geral, a melatonina ela tem esse papel. Ou seja, primeiro, controlar o nosso ritmo, nosso ciclo circadiano, ciclo dia, ciclo noite. De dia, nosso metabolismo aumenta, à noite, o nosso metabolismo reduz. Regula o sono, ou seja, quando temos que nos manter acordado, quando nós temos que manter dormindo. E tem um papel na estimulação imunológica, tem um papel na modulação endócrina, porque ela age sobre o hipotálamo, e tem um efeito neuroprotetor, porque ela age controlando a produção de algumas proteínas que podem ser lesivas para o neurônio. Só para mais ou menos a gente ter uma ideia, quando a luz solar ela entra, ela estimula a melatonina a secretar, estimula a pineal a secretar menos melatonina. Quando a luz solar ela começa a cair, chegamos à noite, a ausência desse estímulo da retina faz com que a pineal ela secrete mais melatonina. Então, a melatonina ela age muito mais no período noturno do que no período do dia. Mas a gente explica lá na última aula quando a gente fala sobre as correlações entre hormônios. E aí nós temos a retina recebe a informação, essa informação ela chega pelo nervo óptico, né? E aí de alguma forma as células, os neurônios ópticos eles vão se comunicar com a glândula pineal e ao receber essas informações ela vai liberar ou não o hormônio chamado de melatonina. Bom, e aí nós temos a primeira aula, essa aula geral, falamos principalmente da glândula mestra, que é a hipófise, e falamos das glândulas neuroendócrinas, né? As que estão lá no sistema encéfalo e que secretam hormônios que agem ou interferem em outras glândulas do corpo humano. Nosso próximo módulo eu vou abordar as glândulas que agem fora do sistema nervoso, como tireoide, pâncreas, suprarrenal. Esse é o nosso próximo módulo, continuando essa primeira aula sobre sistema endócrino. E aí, como sempre, no final de todas as aulas eu deixo a bibliografia básica. É fundamental que o aluno lembre que essa videoaula é apenas um complemento da nossa aula que nós damos na sala de aula, no anatômico, mas a bibliografia é uma das importantes fontes de complemento de todas as aulas, de todo um conjunto de aula que nós damos aqui. Muito obrigado e até a próxima.